É isso que eu tô falando. Isso aqui bate aqui. É se você afastar o sábado aí. E a luz, que a luz tá mais fraca agora. É. Ah, tem que ligar essa aqui, ó. É, talvez essa luz azul melhore. Quer a lanterna? Aquela lanterna? Tá tudo no armário. Iniciou aí? Tá fechado esse armário aí? Mas você quer... Olha, onde é que tá? Cedo, você ligou pra ela de tarde, querendo saber que horas era a live, então tem que ver os pontos importantes. O que é que eu vou fazer? Já tá ao vivo. Thelma, anota Aí, aí, eu tudo que eu tô vendo falando aqui. aqui. Pra eu marcar, Então, anota aí. É, eu tô vendo aqui já. Falta só. Não tá claro como da outra vez. Tá com cadeado na frente, amor? Será que se colocar aqui? Não, o ideal seria ali mesmo, pra mostrar os livros, mas é porque tem que. Deixa eu ver se eu. Tá ok. Tá, né? Tá tudo ok. Dá pra ouvir aí, Sérgio? Você tá com fone? Não. Não, mas tá, o áudio tá bom. Tá bom, né? Então, peraí, vamos ver aqui. Até me afastar da mesa para bater. Não, pode bater, que agora eu acho que não faz barulho. Não, o livro. Ó, quando apaga a luz, fica mais claro. Sim. Então, bota aí. Cadê aquele microfone também? Ele sabe, não é isso. É o carregador aí. Pode tirar o carregador, desconecta aí. Pode tirar o carregador, desconecta aí. Sem mexer tudo no telefone. Ainda não chegou a Agora máquina. tá, acho que agora vai pegar o áudio. É, vai ter que ficar só esse microfone, gente. Então, Descarregou? outro descarregou. Não posso colocar para carregar? Como assim que tava pra isso aqui? Diminui do iPhone. Não é isso. É isso. Diminui do iPhone, porque o áudio sai aqui, entra e sai, é microfonia. Dá pra ouvir agora, sabe? Dá pra ouvir? Todo mundo ok, né?
Melhorou aí, gente? Me digam aí. Ok. Esse aqui descarregou. Travadão. Agora, a Brenda já botou aqui, todo mundo botou. Bem, senhores, aqui a gente está de novo aqui na Casa Espírita fazendo mais uma live, né? Então, boa noite a todos. Estamos aqui com a nossa dirigente, Clélia, e a Clara, médium da casa também. Eu sou trabalhador da casa, né? E estamos aqui para ouvir perguntas de vocês, dúvidas. Lembrando que não dá para explicar tudo sobre o Espiritismo numa live, né? Então, podem jogar as perguntas de vocês aí. Nós temos com o Sábio aqui nos bastidores, que vai ler as perguntas de vocês, selecionar algumas, ok? Inclusive esses dias eu estava vendo, né, a live, e uma internauta falou assim mesmo: vamos estudar Kardec. A obra realmente foi codificada por Kardec, mas quem fez a obra foram os espíritos superiores. Ele só codificou, implementou e mandou imprimir os livros, né? Fez algumas observações ao pé da letra lá, né? Alguma coisa, de algum estudo, né? Então, será que a pessoa também estuda Kardec? Né? Então, nós estamos estudando o Espiritismo, não Kardec. Kardec é a biografia dele, né? Aqui é o Espiritismo. E aí, Clara, o que você diz de bom sobre o Espiritismo? Estou me esquentando ainda para a live, estou me esquentando. Bem, aqui estão perguntando se é sessão mediúnica online. Não é sessão mediúnica online, tá? Aqui é para tirar dúvidas, até porque é difícil fazer uma sessão de desobsessão, um trabalho escrito online, porque a gente não sabe quem é a pessoa que está do outro lado, qual é o médium que está, se de repente tem uma manifestação ou não. Então a gente prefere, por precaução e por segurança, não fazer, né, essas sessões online, né? Lógico, eu posso fazer prece, né? A gente pode ser prece à distância para as pessoas, mas sessões mediúnicas eu acho mais cauteloso não fazer. Colocar no caderno de preces o nome das pessoas, né, que querem participar, mas o certo é vir na casa espírita, né, porque é um pouco complicado fazer à distância uma sessão de desobsessão. A gente nunca sabe qual é o espírito que está do outro lado. Desse daqui nós sabemos, mas do outro lado, como ele vai reagir, o que ele vai fazer, né? E, Clélia, tem uma pergunta aqui, ó, da Rafaela Vieira. Como saber se você é médium? E a Pâmela, podemos prever a morte através da mediunidade? Às vezes é revelado através da mediunidade, que a pessoa vai desencarnar, no caso, morrer, né? Mas não é ético falar para as pessoas, né? Se é uma pessoa conhecida, você pode até falar, se você tem ido ao médico, você está bem, fazer as perguntas necessárias, né? Mas não falar de supetão, que não vai dar certo, vai deixar todo mundo apavorado e de repente a pessoa não morre, tem uma moratória, né? Deus dá uma moratória através dos bons espíritos e você passa como um mentiroso, né? Como saber que é médium? Bem, as manifestações mediúnicas, né? Você começa a ver espíritos, a perceber, a sentir arrepios, a não dormir à noite, né? A minha mediunidade, ela aflorou, né, quando eu tinha 7 anos, e a primeira entidade que eu vi foi o Preto Velho, né? E eu incorporei com 7 anos de idade. Fui à padaria, já não sabia o que pedir na padaria, que a minha avó tinha pedido para eu ir na padaria. Quando eu voltei, a minha avó, isso é espírito. E eu estava incorporada com 7 anos de idade. E me levou numa casa de umbanda, que era em frente à casa dela, já tinha terminado os trabalhos, e ela falou, a dona do terreiro falou lá, olha, são vários espíritos que querem trabalhar com a sua neta, mas só que ela é muito pequena. E tem uma pergunta aqui, Clélia, que é da Mariane Salvador. Ela falou assim, olá, sou nova aqui, né? E gostaria de saber por onde começar a estudar a espiritualidade. Primeiro você tem que ir pelas obras mais fáceis, né? Para ler, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você gosta de ler, fazer pesquisa, baixar no Google, se às vezes a gente não está com recursos para comprar, né? O livro é caro. Você baixa e começa a aprender o que é o Espiritismo, né? Ter uma noção básica, para não ficar falando bobagens e nem fazendo bobagens, julgando o Espiritismo, né? Para nós falarmos de alguma coisa, nós temos que ter conhecimento, primeiramente. E é muito importante você ter atenção quando for ler livros espíritas, né?
nós, do Espiritismo, levamos muito a sério as obras básicas de Allan Kardec. Então, se quer um conselho, comece pelas obras básicas, né? Porque lá você vai encontrar tudo sobre o Espiritismo, sobre a doutrina que foi ditada, vou botar assim, não é bem ditada, mas que foi trazida pelos Espíritos e apenas codificada por Allan Kardec. Outros livros, nós temos que ter cuidado, porque não sabemos, né, a capacidade de filtrar, de passar pela razão, as ideias que foram colocadas no livro. Não estou desmerecendo os livros dos outros autores, mas sempre há a possibilidade de nós, seres humanos, termos inserido alguma coisa, né, talvez mal interpretada, entendeu? Então é muito importante. Mas o básico mesmo para você saber é: vá com a mente aberta, opere através da sua razão para os fatos que você vai encontrar, né, que você vai ler, passe pelo crivo da razão e vá lendo os livros, levando como base a obra de Kardec. Na né? verdade, o Nazareno, aqui o fundador da nossa casa, ele nunca gostou muito de obra psicografada. Porque nós temos que fazer realmente um crivo, né? Passar pela razão, realmente a realidade, a veracidade daquele fato ter acontecido ou um ensinamento sendo dado, né? Porque nós podemos facilmente ser enganados. Porque o que a gente vê de médiuns e de cópias de autores de um dos outros, né? Quando eu li a obra psicografada, eu já sabia até como era o fim, porque um copia o outro. E o Nazareno sempre falava isso, sobre que às vezes a pessoa quer ser um bom escritor e tal, quer que seu livro seja lido e faz uma obra e coloca interferências, ensinamentos dele, então tem que ter cuidado e sempre ver se está pautado, se está dentro de acordo com os ensinamentos dos espíritos superiores na codificação espírita, nas obras básicas. A Morgana aqui perguntou: ansiedade é espiritual? Me responda, por favor. Tudo que essa pergunta já teve até na live passada, né? Tudo que nos causa desespero, tormentos, aflições, os espíritos, Kardec perguntou para eles, os espíritos, eles nos perseguem, eles comandam a nossa vida mais do que pensais. Às vezes nem é você que está falando, são eles que estão falando por vocês. Então, a todo momento, nós somos uma antena parabólica, né? Irradiamos energias, os pensamentos, e os espíritos desencarnados estão pululando, estão vagando, porque não têm entendimento que já morreram, uns estão na ignorância, uns são pegos para torturar as pessoas, querem às vezes se vingar por coisas de vidas passadas, ou até mesmo dessa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque pensamento repetitivo se torna obsessivo e é também espiritual. Olha, vou até falar um agradecimento aqui da Jandira da Costa. Ela diz assim: Rio Grande do Sul, eu né? sou do Rio Grande do Sul e fui muito ajudada por esta casa, abençoada casa espírita. Mas tem uma pergunta que eu faço aqui até para Clara. Olha. Essa aqui é a Juliana Nascimento. Ontem de madrugada, alguma coisa fez a minha cabeça tremer, tipo vibrando, e depois paralisia do sono. O que é isso? Bem, nós, enquanto médios, né, nós temos algumas experiências espirituais no decorrer até mesmo do nosso sono, que é o desprendimento da matéria. Quando a gente descansa, repousa, o nosso corpo físico ele entra em descanso e repouso para essa energização novamente da matéria. Mas o nosso espírito ele continua tendo as suas vivências, só que no mundo espiritual. Provavelmente houve aí um desdobramento, né, que se chama quando a gente sai do nosso corpo material e está espiritualmente vivenciando. Mas quanto à paralisia do sono, geralmente ela está muito interligada a algum medo da própria experiência mediúnica que tu estás passando, ou pode também ser através dos nossos obsessores, né? Que quando a gente está desequilibrado espiritualmente, quando eles se manifestam com caricaturas que nos fazem sentir medo, eles se vestem de uma forma que nos paralisam. Eu vou contar uma experiência em breve que eu tive, de eu estar semi-acordada, e aí quando eu olhei para o canto da minha cama, eu vi uma imagem de um homem muito alto, quase encostando a cabeça no teto, e ele vinha se aproximando em cima de onde eu estava deitada,
E isso me paralisou também. Eu tentava gritar e eu não conseguia. Então, eles são também especialistas, nossos obsessores, em nos causar esse medo, esse pânico, esse terror da imagem que eles nos conhecem e sabem as nossas fraquezas. Então, provavelmente, aí tu teve uma experiência mediúnica de um desdobramento e a paralisia do sono pode ter sido por algum medo causado ou pelo instante ou até mesmo por um obsessor espiritual. Clélia, tem uma pergunta aqui, ó. E aí eu acho até que, assim, aqui na quadra a gente tem esses probleminhas, né? Tenho uma amiga que tem câncer e falei do trabalho espiritual. Qual dia procurar a casa? Olha, tem que vir numa terça-feira, primeiramente às 19 horas, para ter o atendimento fraterno, a conversa fraterna, para escutarmos as pessoas e melhor direcionarmos o tratamento. Então tem que vir na terça e nós conversamos e direcionamos o tratamento espiritual, né? Se for possível ir para a cirurgia espiritual, né? Porque tudo é agendado, essas coisas assim. E aqui tem uma acompanhante nossa aqui vendo o nosso site, né? Uma internauta, né? Uma seguidora, não sei. A Dani. E aí vem um assunto polêmico. Estou lendo os livros da Zíbia Gasparetto. O que você diz desses livros, dona Clélia? Olha, eu vou falar a verdade. Olha, a Zíbia, uma grande espírita, montou um instituto, deu emprego para várias pessoas. Só que o que a gente tem conhecimento, né, do meio espírita é que eles abandonaram. Ela falou, tem uma entrevista, eu li essa entrevista, se você procurar no Google, eu acho que você encontra a entrevista da Zíbia, falando que ela já tinha feito muito pelo espiritismo e que agora ela ia cuidar da vida particular dela, do instituto que ela tinha fundado. E isso a gente nunca pode dizer que a gente findou uma obra, que a gente está fazendo uma grande coisa pelo espiritismo. Ah, porque o espiritismo não precisa mais de mim. Não, missão é missão. E aí nós temos o entendimento que nos chega, meu conhecimento, que o mentor espiritual dela, eu acho que é Lúcio, parece-me, se eu não estou enganado, né, se afastou e aí outros espíritos vieram assessorar e que parece-me que a psicografia dela ficou meio dúbia, né? Mas quem sou eu para julgar? Nós temos que tomar cuidado, somos trabalhadores e temos que servir a Deus. Nós serviremos sempre a causa do bem, do amor, da caridade. Se temos bens materiais, muito bom, Deus não nos proíbe de sermos ricos, termos bens materiais, mas cuidamos das coisas materiais, sabendo que temos que desapegar, mas temos que cuidar da obra do Pai, das coisas do Pai, como disse Jesus. Eu estou cuidando das coisas do meu Pai, disse a Maria, sua mãe. Olha, Clélia, aqui, até a Dani complementa, então ela pergunta, qual é o melhor livro? Olha, Eu vou até comentar aqui o que eu acho quando alguém me pergunta um negócio desse, depois a Clélia vai até falar melhor. Mas o melhor livro nem é livro, são os ensinamentos de Jesus. Porque se você segue o que Jesus ensinou, você já está fazendo bem, né? Não, você não precisa de livro, se você sabe o que Jesus pregou, você já está num bom caminho. Agora, para saber mais, se aprofundar mais, eu indico as obras básicas de Kardec. Porque aí você vai complementar, porque lá não vai estar nada diferente do que Jesus ensinou. Apenas de uma forma mais explicada, mais trabalhada, em vários livros, mas eles não, vou usar a palavra, desdizem o que Jesus disse. o melhor livro é a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, porque ele é o guia da humanidade. Quem nos diz isso é no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o modelo a seguir aqui na Terra. E os Espíritos de pronto respondem, Jesus é o Espírito mais perfeito e iluminado. Claro que nós não vamos ser perfeitos da noite para o dia, mas temos o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Boa Nova, que veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Como melhor viver aqui na Terra, como entender as coisas que acontecem, né, e acalmar os nossos corações, as nossas aflições e dores. Tem uma pergunta, qual é o nome da pessoa aí? Neuza, A Neuza pergunta, por que a Bíblia fala que os mortos não voltam. que os mortos não voltam? Olha, isso daí foi na época de Moisés, né, que era um grande legislador. Olha só, se Moisés proibiu, né, a evocação dos mortos, então existia a mediunidade, existia o trabalho espiritual.
Ele proibiu porque as pessoas só queriam saber de bens materiais, não queriam saber das coisas espirituais, das coisas de Deus. Era para ficar rico, roubar o vizinho, ter como ter mais poder, essas coisas materiais. E então Moisés viu que para domar aquele povo, para realmente caminhá-lo, né, com a boa nova de Jesus, com os mandamentos, que foi o primeiro livro psicografado, são os mandamentos, ele proibiu, que era justamente para as pessoas não ficarem consultando os mortos por coisas triviais, frívolas, né? Porque o lado espiritual é que vale. A verdadeira vida é espiritual, as coisas espirituais, nos engrandecer como pessoas e como espíritos. Olha, a Shalom Line, acho que é esse o nome, ela disse que conheceu o seu Nazareno e ele disse para ela, o melhor livro para ler é o Evangelho. É isso aí, Nazareno por isso. E aí tem a Pamela aqui em cima perguntando assim, podemos ser espírita sem ir no centro? Pode, né? Quem somos nós para dizer para você que não pode? A nossa doutrina é libertadora. Você pode ser espírita, budista, ubandista, o que você quiser ser. Que você faça o bem, sem ver a quem, seja desprendido, porque tem muitos ateus, né, que são mais espíritos, são mais espiritualizados do que quem está na igreja católica, no ubandismo, no budismo, no espiritismo. Faz o bem sem ver a quem, é desprendido. Então não importa, você, com a sua boa vontade, é que faz a coisa acontecer, de se tornar um ser humano melhor para o amanhã, para a humanidade. Estão perguntando por que nós não colocamos o livro Minha Doce Casa Espírita, que não tem. Não tem. Né? Foram poucas tiragens, né? E aí se encontrar na internet, em sebo, né? Eu consegui comprar um na Amazon, né? Porque eu ganhei um de presente, depois me levaram, eu emprestei, aí quando você empresta, né? Mas que bom, né? Que vai circulando e vão lendo. Mas eu queria ter um. Aí eu consegui na Amazon. E aí esse eu não empresto para ninguém, porque eu gosto de ter lá em casa. Mas a gente tem ele em PDF, vocês entrando tanto no TikTok quanto no Instagram, a gente pode estar fornecendo os livros do Nazareno, todas as obras dele, inclusive em PDF, para quem se interessar. A gente faz questão de deixá-los participar, né, das experiências que ele fez nessa casa espírita. E assim como a Shalom, manda o teu nome, é esse mesmo o nome dela, Shalom Line? Não é esse, né? Deve ser outro nome, né? Mas se for, manda aí um direct pra gente estar mandando em PDF para vocês os livros das obras do Nazareno também. E tem aqui uma seguidora nossa que é Maria Santos. É normal a pessoa olhar para o rosto de uma pessoa e ver outra? Sim, é normal. Se você for médio, então, com certeza, né? Com certeza. É o que eu tenho a dizer. Mediunidade, ela faz isso acontecer. Sim, sim. Aconteceu com você, Clara? Alguma vez você já olhou? A sua mediunidade já colocou de você olhar para alguém e ver o rosto de outra pessoa? Não. O rosto de outra pessoa não, mas a gente vê características naquela pessoa, posicionamento postural e posicionamento de face, né? Conforme o obsessor que está do lado, não modificação de rosto em si, né? É físico, mas de uma forma espiritual. Se ela estiver ali com um obsessorzinho do lado, a gente vê que age igual, olha igual, a própria energia se mistura do obsessor. Interessante. Agora, deixa eu falar. A Shalom Line falou aqui uma coisa. Eu me lembro dessa senhora. Aí ela bota lá embaixo. Não sei se ela tinha um filho que vivia com um caderno e desenhava. Se não for, peço desculpas. Isso aí. Meu nome é Micheline. É Micheline. Tá. Olha, quem mais tem filho nessa casa espírita é a Clélia, né? Inclusive, eu sou uma das filhas dela. E aí ela tem 2 irmãos. Eu tenho 2 irmãos, né? Que também frequentavam aqui a casa espírita quando éramos crianças. Eu não consigo me recordar muito bem se ele vivia com caderno de desenho. Ele desenhava, sim. Eles desenhavam muito, sim. Mas deve ser ela. Olha, tem aqui a Idenê Oliveira. Se meu pai reencarnar, eu não vou mais ver ele? Bem, você vê seu pai espiritualmente,
É claro que não vai mais vê-lo espiritualmente, porque ele vai reencarnar e vai estar próximo a você e na sua família, né? Mas você vai tê-lo do lado e vai sentir alguma coisa naquela pessoa que reencarna, no seu pai que reencarnou naquele espírito, naquela pessoa ali, né? Que numa criança, depois que fica adulto, que tem algumas semelhanças com seu pai, né? Nas atitudes, nas palavras. Olha, eu achei interessante aqui que entram umas pessoas aqui e perguntam umas coisas assim meio diretas, né? Porque vocês estão acostumados nesse TikTok a serem enganados, hein? Mas aqui a Cris Viana disse assim, ó: o que a espiritualidade fala ao meu respeito? Agora, nesse momento, que você é filha amada, que você tem a oportunidade de fazer o bem nessa encarnação, de que esta casa está aberta para você, tanto fazer o trabalho mediúnico ou o trabalho também social. A espiritualidade diz para você aquilo que ela fala generalizadamente, que somos filhos de Deus, que estamos aqui com uma nova oportunidade. Sobre o nosso passado, o Espiritismo nos ensina a nos desprender, tanto que senão a gente não viria com esse véu do esquecimento. Nós estamos aqui nessa encarnação para tentarmos sermos pessoas diferentes, pessoas melhores. Então, o aconselhamento para você, talvez, eu até entendo que às vezes a gente fica angustiado, né? Procurando soluções, o que a espiritualidade fala sobre mim, o que eu preciso fazer, o que está acontecendo. Mas a melhor resposta para tudo isso é fazer o bem, o amor, a caridade, estar fazendo o que Jesus nos ensinou. E eu tenho certeza que a gente vai encontrar algum sentido para nós nessa vida. O Nazareno sempre dizia que quando a gente se sentir deprimido, quando a gente se sentir assim, sem sentido, achando que a vida não tem sentido, a gente se achar na ruína, quando a gente achar sem saída, é só a gente sair de casa e fazer a caridade para alguém, que a gente vai encontrar alguém sempre pior do que a gente, e a gente vai entender e achar assim que nós fomos úteis para alguém. Então o sentido da vida está nisso, em ser útil para alguém, ser bom para alguém, fazer o bem, que o bem ele sempre vai nos ajudar a nos desprender de todo esse sentimento que a gente se sente às vezes perdido, sem sentido. E todos nós fazemos sentido nesse mundo. Nós fazemos sentido real. Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui reencarnados para fazer o bem. Basta a gente escolher. Olha, o Yuri Bentes falou assim: como eu faço para participar da Casa Espírita? E como eu vi que tem mais umas 2 ou 3 pessoas que perguntaram, essa casa é quase 24 horas, porque a nossa dirigente já está arranjando horário para tudo que é coisa. Então, venham, que a casa abre de segunda a sexta e fica até 9h30 funcionando. Só que de 8h30, 8 da manhã até as 6, 7 da tarde é passe, né? Você vai, a casa fica aberta, você pode vir tomar passe. À noite nós temos nossos trabalhos mediúnicos e estudos, que é segunda tem estudo e cirurgia espiritual. Não, segunda, desculpa, é só cirurgia espiritual. Terça, trabalho de desobsessão e com uma palestra, né? E é palestra e trabalho de obsessão, é o contrário, né? Às 8 horas. Inicia às 8 horas. E quarta-feira nós temos estudo e trabalho de treino dos nossos médios, reequilíbrio dos médios da casa. Na quinta-feira nós temos o trabalho de cura com palestra. E sexta-feira, estudo com alguns trabalhos específicos para alguns médicos que pedem de cirurgias espirituais ou de desobsessão, dependendo do que for necessário. Sábado é o dia da nossa sopa, mas agora também estamos tendo passe, já começou, já tem quase um mês, que tem passe e entrega de sopa. A sopa é entregue pontualmente meio-dia. Para os nossos irmãos aqui da Redondeza, que precisam, né, são necessitados, né? E quem quiser ajudar também, está convidado no TikTok da casa, tem o Pix, né? Mas se quiser vir também aqui, teve um rapaz hoje que veio trazer dinheiro e estava meio desconfiado. Eu disse, não, quero dar na sua mão. Pode doar na mão de qualquer um trabalhador. A casa é toda filmada. Não, porque eu tenho que trazer umas ervilhas. Pode trazer, não tem problema, entregue para quem tiver, que aqui eles vão direcionar certinho para o que deve ir, que é para alimentar nossos irmãos. E esses horários aí, é horário para isso, né? De 8 da manhã, 8h30 da manhã, até as 19 horas da noite, porque ele fala 8 horas, mas é da noite. A casa não fecha para o almoço, tá? O passo continua. A Micheline, que eu já gravei o nome dela, ela disse, meu sonho é voltar aí, mas moro em Goiânia. Mas chego em Belém e já vou aí. Venha e se apresente pra gente, que a gente agora deu curiosidade de conhecer. O Josafá Pereira falou assim, Clélia, eu vejo desencarnados à noite, a partir das 3 da madrugada. Parece que é comum as pessoas verem nesse horário, né? Será que tem hora marcada para ver esse pessoal? Não é que tem
tem hora marcada. Aí, às vezes você está relaxado, né? Para ir dormir, está ali pensando em outras coisas, fez uma prece. E aí a hora que eles querem aparecer para você, né? Não tem hora. Porque para médium não tem hora. Toda hora é hora. Mas para alguns devido trabalhar ou ter outras preocupações, né? E aí tem que estar mais relaxado e eles aproveitam e se mostram, né? Essa pergunta não é só da live. Todo mundo manda no inbox essa pergunta, então vou pedir para a Clélia gravar ao vivo, que eu vou até fazer corte, né? Para deixar lá no Instagram. Todo mundo pergunta: faz trabalho de desobsessão à distância? Ainda não. Temos que. Não vou dizer que eu nunca pensei, eu penso. Porque eu sou. Assim, eu gosto de ampliar o trabalho, eu gosto de ajudar, eu gosto de ajudar as pessoas, né? Em termos espirituais, quando elas estão aflitas, obsidiadas. Porém, a minha força de vontade e a boa vontade. Só que os médios, nem todos estão disponíveis, porque trabalham, têm a sua vida rotineira, o dia a dia, né? Então, às vezes, se torna um pouco essa tarefa difícil para ser realizada. Mas não é impossível, né? Vamos tentar estudar o meio, vamos ver, porque a gente vê que tem pessoas que fazem. O único problema é a segurança do outro lado, porque daqui a gente tem a segurança espiritual e a segurança material, né? Para os médios incorporarem, né? Mas do outro lado, se a pessoa for médio ostensivo, como é que será? Né? É preocupante essa parte aí. Vamos lá, puxa outra pergunta a aí. Elaine, assim como a... Calma aí, gente. Joana Barbosa, né, que está repetindo sempre a mesma pergunta aqui. É porque vai passando rápido, gente, tá? A gente não faz de propósito. Mas eu vou voltar aqui. E nossos equipamentos são amadores. Se vocês virem a nossa estrutura, é uma extensão por lado, um ventilador aqui todo pequenininho. E aqui faz calor, né? Nós somos de Belém do Pará, que perguntaram aqui, né? Nossos bastidores estão todos sentadinhos no escuro, porque não tem luz, né? Bom, a Elaine, ela falou assim: eu queria saber do meu pai que desencarnou e faz 3 anos. Aí vem a outra aqui, travou. Que disse assim: vocês fazem carta psicografada, vocês trabalham com psicografia. O intuito dessa live, inclusive, não é a gente fazer nesse momento um trabalho mediúnico, porque a gente até leva isso com muita seriedade, né? E a gente sabe que precisa ter uma preparação, tanto para uma comunicação de psicografia. Nós já tivemos experiências aqui na Casa Espírita, geralmente às quartas-feiras, a gente tem testado a psicografia e tem chegado, sim, a ter umas comunicações. Mas eu acho que é um trabalho muito sério para a gente simplesmente abrir uma live e começar aqui a fazer evocações, né? Porque a psicografia e tanto também quando a gente vai chamar um ente querido, já desencarnado, ela é uma evocação. Então a gente precisa estar preparado, levar o trabalho a sério. E não é só o nosso querer também, né? A espiritualidade deve querer e esse espírito ele deve ter merecimento ou não, estar preparado para fazer essa comunicação. Então, aqui o intuito é de esclarecer sobre a espiritualidade, esclarecer sobre o espiritismo, trazer vocês mais para perto da doutrina, trazer vocês mais para perto de Deus. E a casa está aberta para vocês participarem de sessões mediúnicas. Para quem mora longe, a gente sempre indica que você procure um lugar também que leve com seriedade esse tipo de trabalho, para você não ser enganado, né? Mandar um abraço para Val Luz, que está em Portugal, mandando um boa noite de lá, tá? Boa noite, Val. E aí, eu vou botar aqui uma pergunta, ou melhor, um conselho que estão pedindo, que eu acho que serve para todos que estão na live, tá? Querem um conselho espiritual, porque a pessoa aqui, que é quase teu nome, Clélia, só que é Cleia Paz, ela pede um conselho espiritual, porque ela está passando por um momento difícil na vida. E como eu sei que não deve ser só um, porque todos nós temos momentos difíceis na vida, né? Vamos pedir para a Clélia dar um conselho. Qual seria um conselho para quem passa por esse momento, Clélia? Olha, bem, o conselho seria você realmente buscar se conectar com o nosso Pai Celestial, que é Deus, primeiramente. Segundo, buscar um apoio em qualquer área da religião. Se você é católica, se você é espírita, budista, buscar frequentar
porque lá tem as energias necessárias, tem as pessoas que vão te abraçar, solidarizar, te entender, né? Conversar com você. Né? E aprendendo que todas as aflições da vida, os problemas, dores, doenças, são fatos de acontecimento nas nossas vidas para um aprendizado, para aprendermos mais a resignação, né? Para nos chamar para perto de Deus, que às vezes a gente está muito distante, né? A gente só quer que se resolva os problemas rapidamente, de uma hora para outra, como um milagre. E o milagre está na sua boa vontade também, porque a vida está dando sinais, se está acontecendo coisas aflitivas, doenças, nada dá certo, nós temos que buscar o caminho para Deus, né? Também nos espiritualizar, buscar o local necessário para nos dar esse apoio. É muito necessário isso. E sempre buscar o Evangelho de Jesus, ler todos os dias, principalmente à noite antes de dormir, fazer uma prece com os seus pedidos, pedir para Deus, os bons espíritos que te dê a inteligência, né, a paciência de você resolver esses problemas, que você não se aflija, que você tenha calma. E olha, veja bem, muitas das vezes quando nós entregamos os nossos problemas para Deus em termos de pedido de ajuda, de auxílio para os bons espíritos também estão ali nos escutando, no outro dia seguinte a gente amanhece com aquela intuição de como resolver aqueles problemas. Mas primeiramente nós temos que buscar a Deus. Segundo, buscar um local para realmente nos sentirmos protegidos e ali abraçados, solidarizados, porque o local da religião que você segue está lá implementado de boas energias para você se sentir bem. Olha, um beijo para Rosana, que está no Texas, USA. Estamos longe, hein? Beijo. Estamos longe. Se puder compartilhar a live também, que a gente entende que em muitos países e outros estados também, o espiritismo ele precisa ser falado, evidenciado, defendido e também precisa, né, contagiar as pessoas dessa doutrina que só prega o bem. Olha, inclusive eu tenho uma amiga, a Nayara, está morando na Suíça. Ela assiste as lives, conversa comigo e pede apoio, né? Quando está em dúvida com algumas coisas, é médio. E encontrou um centro espírita na Suíça, só que o trabalho é totalmente diferente. Mas é o bem. Você vai lá, você toma um passe virtual, as pessoas conversam com você, mas é o bem. O que importa é a gente estar buscando o bem, para se proteger, para aprender e trilhar a vida da melhor maneira possível. Tem uma pergunta que eu não sei o nome porque está sem um coração. E como a pergunta dela serve para muita gente também, inclusive para os bastidores que estão aqui atrás, né? Nós temos o pessoal assistindo aqui atrás, 3 pessoas, pequenininho, mas está assistindo. Clélia, esse problema é que tem muita gente que desconhece a doutrina espírita e desconhece o mundo espiritual, então vou soltar essa pergunta. A C, coraçãozinho, que eu não tenho nome, né? Disse assim: sou médium, mas não desenvolvi. Qual o primeiro passo a tomar? Já vi muita coisa quando adolescente. Primeiro passo a tomar, parar de perder tempo, né? O segundo passo é buscar uma casa espírita, se você tem afinidades com o espiritismo. O terceiro é frequentar, né? Frequentar, aprender, começar a ler, se desenvolver. Unir a teoria com a prática. Você aprende a lidar com a sua mediunidade, você desenvolve a mediunidade e pega toda essa teoria e pratica, recebendo os espíritos, tanto os espíritos bons, quanto os espíritos que precisam de auxílio. Você tem que buscar um lugar, porque essa história de que se não desenvolve a mediunidade não acontece nada, a energia mediúnica é uma energia para ser doada e não acumulada. E quando você não desenvolve, eu tenho casos na minha família mesmo, a pessoa fica doente o tempo todo, é mental, ou é um dos órgãos, sempre está com aquela doença que te persegue, nunca fica boa, sempre com aqueles sintomas de baixas vibrações. Clélia, aí a pergunta vai ser para quem quiser responder, né? Que até essa aqui eu não sei responder. É normal o atendimento fraterno querer saber das coisas pessoais das pessoas? Não, não é normal. Não é normal. Foi a Vanessa Machado. Primeiramente, quando você busca um atendimento fraterno,
você vai falar do problema que está te afligindo, né? Agora, se é pessoal ou não, Explica. quem tem que decidir é vocês. Porque quando nós conversamos aqui, na conversa fraterna, sou eu e a pessoa que está precisando do auxílio. Então, o que se conversa não sai daí da onde nós conversamos, né? Então, agora ficar fazendo perguntas, isso e aquilo, muito pessoais, aí já é meio duvidoso, né? Allan Kardec, né, através dos espíritos, eles até dizem, na parte de evocação, no livro dos médios, sobre as próprias comunicações, né, que a gente tem que ter cautela, cuidado, e a gente ter ali, se vocês forem ler o livro dos médios de Allan Kardec, ali ensina que cada manifestação, cada evocação, a gente tem que tratar de uma forma diferente, sempre com o crivo da razão, e sobre também experiências que você viveu com aquele próprio espírito, que às vezes está se comunicando, porque existem também os espíritos zombeteiros, os enganadores, né? Que eles se aproveitam até mesmo da fragilidade daquele que quer muito receber uma comunicação de um ente querido que desencarnou. Então, eles se aproveitam do momento. Então, Kardec ele ensina pra gente que dentro dessa evocação, dessa comunicação, é muito bom que a gente tenha conhecimento e ali nas características para a gente identificar se essa comunicação ela é verídica ou é aproveitamento dos espíritos zombeteiros. E até pediram aqui para explicar, né? O que é o atendimento fraterno. Foi a Thay Coimbra, deve ser isso. Atendimento, né? Cortou porque estão ligando no celular. Tinha que ter botado no modo avião. Agora, desculpa, gente. É que como é transmitido pelo meu celular, alguém estava me ligando e cortou. Cortou. Eu não sei que parte estava, sabe? Qual era a parte que estava? Deixa aí, moço. Ele já voltou. Eu vou botar no modo, ele vai ligar de novo. Coloca no modo avião. Eu vou botar no modo avião e vou ligar o Wi-Fi. Isso. Eu vou ligar o Wi-Fi. Isso. Só um minuto. Agora. Só que se ele ligar pelo Wi-Fi vai tocar. Mas eu tudo vou bem. avisar aquele. Avisa pra ele ligar pro teu. Ok? Pronto, Thélia. Onde nós né? paramos, sabe que na hora que ligaram? É porque continua falando aqui. Ah, tá. Eu não sei onde parou, gente, mas onde que pergunta nós está, até me perdi já. Ainda não voltou. Aqui já voltou. Tô vendo aqui, eu tô me vendo. Para a pergunta, Thaís? Já voltou aqui pra gente. Qual era? O atendimento fraterno. Assim, voltando ao atendimento fraterno, gente. O atendimento fraterno é para nós conversarmos, vermos qual é a problemática que a pessoa tem, as perseguições espirituais, se é obsessão, se é só um tratamento para reequilibrar, reenergizar a pessoa, né? Então, por isso que tem esse atendimento. Mas não fazer perguntas pessoais. A pessoa que está sendo atendida, ela que vai nos falando quais são as suas dificuldades, né? E nós vamos encaminhar para o devido tratamento necessário. Chegou alguém ali. É o meu irmão. Desculpa, gente, chegou meu irmão aí. Só um minutinho. Certo, mais alguma pergunta? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Ah, tá. Essa aqui já até uma vez foi perguntado presencialmente. Os animais têm alma ou espírito? Quando estamos encarnados, Kardec explica muito, quer dizer, os espíritos superiores, através da codificação, né? E da codificação de Kardec, nos fala que somos espíritos. Quando estamos encarnados, somos alma. E quando desencarnamos, somos espíritos. Né? Há essa diferença entre encarnados e desencarnados. Tá? Mas todos somos espíritos. Olha aqui. O Sérgio Cunha, que é meu parente, né? Olha, a gente é da família Cunha também aqui, tá? O Sérgio, eu falei pro meu parente, mas eu não conheço, tá? É por causa do sobrenome. O Sérgio Cunha disse assim: os animais têm alma ou têm espírito? É como eu já expliquei. Ela estava explicando. Quando está encarnado é alma, quando está desencarnado é espírito. Porque deixa o corpo de carne, deixa o corpo, o espírito atua, né? E se torna só energia. O espírito é energia. Olha,
É muito bom, a gente está com visita aqui, gente. Então, por favor, a gente não pode fazer feio. Vieram lá de Bragança. Tracuateua. Para quem não. É, na verdade, vieram de Tracuateua. Para quem não conhece, nós somos de Belém do Pará, né? Agora nós falamos. E aí, essa cidade, Tracuateua, que é pertinho de Bragança, uma cidade maravilhosa. Bragança é maravilhosa, Tracuateua também é bom. Mas Bragança tem a melhor farinha, então quem quiser conhecer, venham no norte e venham conhecer Bragança também, né? E um beijo pra Teca Zeus, porque ela disse que ama a gente. Ah, que legal. Nós também chamamos à distância, Precisamos mas de muito amor. se for daqui de Belém, venha nos conhecer pessoalmente. Ai, tá. a Thelma! Thelma, a gente te ama! Clélia, love you. tem uma Tem pergunta café? aqui, Clélia. Suzana Novaes. Vi um vídeo em que um moço diz que não existem colônias. Olha, o que importa é o que a codificação fala através dos espíritos superiores. Fulano fala A, B, C. Tem gente que até quer consertar o livro dos espíritos, só não fala em consertar o evangelho, né? Porque aí é muita petulância, porque é Jesus, o espírito superior, deu os ensinamentos perfeitos, né? Para nós encontrarmos o caminho do bem, do amor, da caridade, para termos paz, para a gente suportar as dores e as aflições nesse mundo. Mas os outros, só porque são espíritos que foram encarnados aqui na Terra, foram padres, foram isso, foram aquilo, aí começa a colocar, a obra está pronta, né? Ninguém perdeu 10 anos, perdeu não, ninguém levou 10 anos da sua vida para codificar a doutrina. Então agora é muito fácil você meter o dedo, falar que está errado aqui, errado ali. Então a gente tem que ser ético e ter muito cuidado. Olha, o Angel. Acho que é Angel. Angel. É. Esse menino vai acabar caindo dessa paixão nela, mal. O microfone tá aqui. É, o meu neto que está ali na janela. É porque Desça nós da temos janela, por um gentileza, pendurado minha na filha. janela ali. Desça Então, da janela, por e gentileza. como ele é encarnado, pode se machucar todo. Já é a terceira vez que ele faz isso. Vamos lá. O Angel disse assim: se eu pedir para Deus me levar, Ele leva. Eu estou tão... é uma mulher. Estou cansada de lutar e nada dá certo. Deus, ele se compadece das nossas dores. E Ele tem a misericórdia sobre as nossas dores. Mas todos nós encarnados temos um período preciso do que nós precisamos passar e suportar nessa vida. Talvez os pesos que estás sentindo sejam para ti muito pesado, conforme o que tu achas que mereceria, né? Porque muitas das vezes a gente acha assim, eu não mereço isso. Nossa, por que eu estou passando por isso? E quando nessa vida, Deus quer que a gente reconheça que nós tivemos também outras encarnações. Hoje você pode ter escolhido ser uma pessoa de bem, que não faz a maldade, e não entende por que passa por tantas angústias, tantos sofrimentos. Mas em outras encarnações, a gente pode ter feito muito mal para as pessoas. Pode ter feito as pessoas sofrerem como você está sofrendo. Mas um aconchego para o teu coração, para a tua alma, que tu possa receber agora, é de que todas as dores, todas as aflições que nós passamos nesse mundo que nós estamos, de provas e expiações, são para nossa evolução espiritual, são para que a gente possa aprender também com as nossas dores. E não desiste, não. A vida não foi feita para ser desistida. Ela foi feita para ser vivida. Ainda que seja dolorosa, procure se aproximar de Deus, procure ver os benefícios que é fazer o bem. Não sei se você entrou na live agora, né? Mas ainda agora estávamos falando sobre isso. Quando a gente se sentir angustiado, quando a gente se sentir triste, desmotivado, que a gente vá fazer o bem, a caridade, que eu tenho certeza que muitas das vezes a gente acha que está passando o pior momento. Mas se a gente for escutar alguém que está do nosso lado, às vezes a gente consegue enxergar que o problema dessa pessoa é tão maior perto do nosso, e a gente consegue enxergar que o nosso é muito pequeno. Então, quando se sentir angustiado, deprimido, desequilibrado, saia para fazer o bem, escute o outro que esteja precisando de você, que você vai ver que não é só você que passa por essas angústias, por essas dores. Então não desiste de viver, não, viu? Deus está contigo acima de qualquer coisa, Ele quer o nosso bem. Deus não dá fardos pesados para ombros leves. O pilar do Espiritismo é a reencarnação. Nós acreditamos que tivemos vidas passadas. Então, nessas vezes, a gente não faz tanto mal, né? Mas também somos cobrados, né? Os nossos perseguidores do passado, a quem nós fizemos muito mal. Quando nós chegamos nesta vida, a gente não se acha tão mal, a gente se acha bom e tal. Mas temos que fazer uma reflexão
interior, né? Para ver justamente se tem uma porta aberta negativa, né? Que eu tenho que trabalhar, treinar para torná-la positiva. Uma porta aberta é só pensar negativamente, ter orgulho, inveja, não que eu estou dizendo que você tenha, mas são sentimentos negativos. Eu tenho que me conhecer, como disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo, para achar ali aonde está o problema existencial que você tem, que está te afligindo e acarretando, trazendo espíritos negativos para o seu lado. Você pode até ser médio e ser muito influenciado, porque todos nós somos médios, em maior ou menor grau. Então, nós temos que buscar, né, essas perguntas interiores, nos conhecermos, né? E o fardo, às vezes, a gente sente que é pesado, mas sempre tem uma solução. Às vezes a gente se desespera, não reflete sobre a problemática que está acontecendo, não queremos nos conhecer, olhar da onde vem tudo isso, essa problemática, para realmente resolver. Ficamos martelando o problema e não, às vezes não buscamos ler o Evangelho, fazer uma prece, uma comunicabilidade com Deus. E Clélia, tem uma pergunta aqui que eu acredito que tenha, por algumas falas que tem na internet, que a pergunta é assim: o espiritismo é cristão? Porque a gente sabe que recentemente estão falando que o demônio também cura, né? Então é bom deixar claro aqui, né, se o espiritismo é cristão ou não, né? Porque se foi isso que eu entendi, a pergunta é se nós seguimos os ensinamentos de Cristo. Então, Clélia, o espiritismo é cristão? Ele é cristão. Agora eu vou falar igual o Léo Hitz fala, né, no bom humor do espiritismo que ele tem. Nós temos bons humoristas, né, o Léo Hitz, tem o outro lá, o Tiago. Olha, quem cura não é o diabo, é a Unimed que manda a conta depois, né? Que você vai para lá, aí se interna e tem que pagar todo mês, né? Para você resolver o seu problema de dente. É mais ou menos isso que ele fala. Desculpa se eu não parodiei bem esse humor aí. Olha, o cristão, o que é ser cristão? Primeira coisa de um cristão é realmente reconhecer que Deus existe. Reconhecer que Deus é nosso Pai. Segundo, né, ver as coisas materiais como passageiras. Né? Temos a responsabilidade realmente de buscar a nossa manutenção, né, nosso dia a dia, com o suor do nosso rosto, com o nosso trabalho, termos o nosso bem-estar, nosso conforto, não é proibido. Né? Terceiro agora, né, auxiliar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você mesmo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e busca fazer o bem sem ver a quem, e ver o próximo como a si mesmo, que eu não quero de mal para mim, eu não quero para o outro. Quando alguém, de repente, fazer alguma coisa, te chatear, ficar com raiva, e você analisar, poxa, mas não foi com má intenção, eu fiz, de repente, sem pensar, e vem te pedir desculpa, e você ainda fica com aquele ressentimento, aí você pensa, mas eu gostaria que se eu fizesse isso para a pessoa, ela também me perdoasse. Então, ser cristão é uma via de duas mãos, né? Você dá e recebe, e você tem que ter boa vontade de realmente ter a transformação moral, de realmente mostrar o exemplo, porque as palavras, a gente pode ter muita teoria espiritual, mas as palavras o vento leva. O que importa são os exemplos que cativa e encaminha a multidão. E a gente precisa saber uma coisa. Não basta sermos somente racionais. Porque racional todo ser humano é. Ele é racional. Nós temos que ser inteligentes. Racionais, inteligentes. Eu parto do princípio que eu não posso acreditar na metade da Bíblia, hein? Vamos isolar aqui o Espiritismo. Se na Bíblia diz que Deus, né, ele é dono da vida, então quando a gente muitas das vezes pede para curar alguém e ele não permite a cura, é ele que está comandando, e quando a gente pede para ele curar e ele cura, também é ele que está comandando. Se ele é dono da vida, então como é que o Espiritismo está alinhado paralelamente através de energias demoníacas? Ou a gente acredita que Deus é poderoso, né? Ou a gente acredita que Deus tudo pode, que ele é poderoso, que só ele pode, que é só ele que é dono da vida. E aí vem o diabo e entra com a unhinha e pode fazer o que Deus faz. Então,
não é só sermos racionais, temos que ser inteligentes. Se eu digo que só Deus pode tirar e dar vida, como é que eu estou dizendo que o diabo está operando para curar as pessoas? Então, se no Espiritismo está acontecendo cura, libertação, está acontecendo aí práticas que a gente vê de soluções do bem, dificilmente esse diabo é o diabo. Bastidores. Já vai acabar? Só para Tá concluir, acabando a live. só para concluir que a gente tem um tempinho, 4 minutinhos, não sabe estar controlando ali, mas é importante entender que o Espiritismo ele é cristão. Por que ele é cristão? Porque não diz nada do que Cristo nos ensinou. Tudo que tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, está dentro do que foi ensinado por Jesus. Porque quem segue Jesus é cristão. Né? Por que cristão? Porque segue os ensinamentos do Cristo. E Cristo veio só nos ensinar o que devemos fazer. Então, nem precisava do Espiritismo para a gente saber o que precisa fazer. Só que ainda somos imperfeitos, somos arrogantes, achamos que somos senhor de tudo, que sabemos tudo. E aí o Espiritismo vem novamente, através da doutrina, que não é religião, não obriga ninguém a nada, a lembrar que para chegar a Deus é necessário lembrar do que Cristo falou e mostra para todo mundo a existência do mundo espiritual. Jesus mesmo disse, né? Meu reino não é deste mundo, porque o nosso reino, apesar de estarmos aqui encarnados, é o mundo espiritual. Então, sim, o Espiritismo, ele é cristão. Podem criticar à vontade o Espiritismo, porque nós não queremos forçar ninguém a nada. Você tem o livre-arbítrio para escolher onde você quer seguir. E outra coisa também, né? Que nós nos importamos com Cristo, que você sempre vai ter. O que nós temos que fazer é o bem, sem ver a quem. É isso que é importante. E outra coisa, o diabo está muito evoluído, porque ele está curando, né? Ele está fazendo os prodígios, então ele já evoluiu, né? Esse diabo está muito bom, então, né? Gente, para quem está entrando agora e deixando as perguntas, guardem essas perguntas para sábado que vem. A gente tem um encontro novamente com vocês. O TikTok vai encerrar a live, viu? Mas gratidão a todos vocês, a quase 200 pessoas online simultaneamente, né? Então, agradecemos muito a presença de cada um de vocês. Desculpem quem a gente não recebeu e a gente tem um encontro novamente sábado aqui. E pode perguntar qualquer assunto para a gente debater, conversar. O Sábio já desligou até a luz. Ah, esse contra-regra. Gente, até mais. Nossos bastidores estão aqui com problema técnico. Tchau! A gente volta Deus semana que abençoe vem. todos. Até mais. Vamos para a segunda parte agora. Então pronto. Tio, você vê que foi eu que perguntei? Fim lá da XP, não é isso? Não, foi. É esse negócio aí. É, E aí, a eu lembrei palavra que é o vocês esqueceram no seguinte. final. Vovó, foi eu.